Continuando nossa aula sobre troca de contexto e execução direta limitada, vamos para a segunda parte, onde vamos falar um pouco sobre trocas de contexto e rapidamente sobre considerações de concorrência. As trocas de contexto, o que é uma troca de contexto? É basicamente o que acontece quando o sistema operacional retira um processo da CPU, ou seja, tem um processo que está rodando, o sistema operacional retira esse processo da CPU e coloca outro, ou seja, ele está trocando o contexto da CPU. Ele está tirando o contexto de um processo e colocando outro no lugar, tá? Para a CPU, tudo isso é transparente. Não existem diversos programas para a CPU. A CPU, vocês têm que lembrar, é como se fosse uma calculadora burra, né? Ele é basicamente uma grande calculadora que recebe uma lista de instruções e vai fazendo uma na sequência da outra. Se tiver um jump ou se tiver um branch, ele vai pular a instrução, mas é o máximo que ele faz, né? Então é basicamente um conjunto de instruções que pode ter atribuições, operações, condições e desvios ou breaks. Basicamente é só isso. Então, do ponto de vista da CPU, tá sempre rodando o programa lá e não importa qual programa é. Então, é responsabilidade do SO tirar as informações de um processo e colocar outro. Mas aí a gente esbarra em alguns problemas. O primeiro deles, que deixa um pouco menos simples, é: ok, se eu tenho vamos pegar um cenário com uma CPU só. Se eu tenho apenas uma CPU e tenho uma aplicação rodando nessa CPU, por definição, o SO não está rodando, né? Então, se a CPU é única, não tem como o SO rodar enquanto tiver um programa do usuário rodando, porque é o programa do usuário que está rodando. E um programa que não está rodando, que não está em CPU, não consegue fazer nada, porque ele tecnicamente ele não existe, ele é só um pedaço de memória em algum lugar. Ele não está tendo acesso à CPU. Então a grande questão é como o SO pode fazer para voltar a recuperar o controle da CPU para poder tirar um processo e botar outro, né? Porque vamos lembrar, o que a gente quer? No fundo, a gente quer navegar na internet enquanto ouve música. Então a gente quer que o Chrome rode um pouco, sei lá que programa que o Spotify, talvez, que os jovens hoje em dia usam para escutar música, rode um pouco. Então o Spotify roda um pouco, deixa alguns segundos de música no buffer, volta o Chrome para poder fazer a navegação. Tá vendo lá um vídeo do YouTube no Chrome, esse vídeo tá ali rodando, mas outros processos tem que rodar também. E é o SO que faz isso. Mas para isso o SO tem que voltar para a CPU. Como o SO faz isso? Antigamente, e antigamente que eu falo, até sei lá, meados do começo do milênio, assim, 96, 97, ainda existiam muitos sistemas operacionais que usavam uma abordagem chamada de cooperativa. O que é uma abordagem cooperativa? Um SO cooperativo é um SO que confia nos processos. Olha que pilha errada. O SO confia que os processos serão comportados, serão bons garotos, e vão entregar a CPU de volta para o SO de tempos em tempos. O que faz algum sentido, porque se tu for parar para pensar, toda vez que um programa faz uma chamada de sistema, o que é uma chamada de sistema? Eu quero fazer um open, um write, um read, ou seja lá o que for. Toda vez que o sistema fizer um desses, até um malloc, ele tem que conversar com o SO. Então ele mesmo faz chama o SO para vir. Aí vem um trap, etc e tal, e o SO entra. Nessa hora o SO pode decidir: não, cara, tu já rodou muito, fica aí na geladeira um tempo, né? Então toda vez que um programa fizer chamada de sistema, ele vai perder a CPU. Ele vai trazer o SO de volta à vida. Outro momento é quando rolar algo ilegal. Por exemplo, uma divisão por zero, né? Ou um acesso à memória inválido. Quando acontecer, o próprio hardware fala: opa, teve um acesso ilegal à memória, SO, vem cá cuidar disso, porque tem uma tabela de traps para qualquer erro. Dividiu por zero, o processador sabe: ok, essa divisão por zero, o que eu tenho que fazer mesmo? Ela está aqui na tabela, eu tenho que chamar
esse trap aqui do SO e o SO vai lá provavelmente matar o seu processo. E por último, mas não menos importante, os programas, eles eram na hora de compilar programa para SO cooperativo, os compiladores iam lá e adicionavam de tempos em tempos chamadas yield, ou dê a preferência, né? Aquela placa que é um triângulozinho assim que fica perto das interseções, que é basicamente o teu processo ser um processo educado e dá a vez, né? É como uma fila do bebedouro depois do jogo de futebol, né? Se você é uma pessoa educada, você toma um pouco de água, mesmo não estando satisfeito, você para e volta para o final da fila. Por quê? Para todo mundo poder tomar um pouco de água. Se você for um sacana, aí você vai ficar lá tomando água e toma, e todo mundo com sede, esperando, e você não larga aquilo ali, certo? Então, como vocês podem ver, o SO está contando que os processos vão ser comportados, vão fazer bastante chamada de sistema, e os que não forem fazer bastante chamada de sistema tenham essa chamada yield. Mas a questão é, legal, e se der alguma coisa errada com o processo? Uma coisa bem simples, por exemplo. Se o processo faz um loop infinito, e agora? Se ele está fazendo loop infinito, e o contexto dele está na CPU nesse momento e o SO não tem como parar esse cara. Sabe o que vai acontecer? Vai travar. E vai travar mesmo, não tem o que fazer. Vocês podem até estar pensando, os SOs cooperativos, isso é uma péssima ideia. Ninguém nunca fez isso, não. O Macintosh, que é o predecessor do macOS, até o OS X, que eram sistemas operacionais que existiam nos anos 90 e tentavam ser rivais do Windows 95, eles eram cooperativos. E era muito ruim, porque basta um processo meio mal feito, ou seja, basta um programa mal feito, que é todos, né, para o seu sistema ficar extremamente lento, praticamente inutilizável e os outros programas pararem de funcionar. Então, apesar de ser uma ideia bonita, não é o ideal para sistemas de computador, por exemplo, desktops. Ah, então é completamente inútil? Não. Se tem um sistema embarcado, que você está fazendo tudo, desde o software até todos os processos que rodam, pode ser bom. Se for um celular, dependendo da... Se for um celular desses mais simples, por que não? Desses que só roda um programa de cada vez mesmo, não tem por que não, né? Então, é uma abordagem simples, porque era o que dava para fazer. Então, para resolver isso, e como eu já disse no vídeo anterior, como o pessoal resolve esse tipo de problema? Na base do hardware, tá? Então, sem um hardware especial, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como garantir que um processo espontaneamente saia da CPU para o SO poder retomar o controle, certo? Então a solução foi, vamos fazer um hardware para isso. E vários fabricantes de hardware pensaram nisso ao mesmo tempo, porque é uma ideia meio óbvia. Então, qualquer sistema de computação moderno que não seja muito chinfrim vai ter um temporizador. É um timer que fica... Ele basicamente faz o seguinte. Na hora que você parte, você define um intervalo de tempo. E toda vez que der esse intervalo de tempo, o timer gera uma interrupção. E é só isso. Ah, pra que serve isso? É muito simples. Eu posso botar lá, olha, a cada 20 nanosegundos, talvez seja pouco, 10 micro, bom, não sei. Esse timer, ele vai dar uma interrupção. O que acontece numa interrupção? O SO, a CPU abre um trap, salva-se os registradores do programa atual e o SO vem. Dá uma olhada no que está acontecendo. Então, o temporizador garante que, de tempos em tempos, o SO tá vindo. É tipo como se tivesse as crianças brincando com a porta fechada. E de tempos em tempos a mãe abre para dar uma olhada, ver se está tudo bem. Né? E de tempos em tempos mesmo. Isso garante que o SO vai recuperar o controle sempre. Tá? Então, não tem como, por exemplo, um loop infinito deixar seu computador travado, porque logo o SO vem. E quando o SO vem, ele pode rodar outro processo. Por que não? Né? Então, a cada intervalo, cada vez que o temporizador para, o SO sobe e vê, cara, quanto tempo esse processo está rodando?
Ah, tá pouco? Vou rodar mais. Cara, o mouse tá saindo no lugar diferente na filmagem, muito louco. Então, ó, por exemplo, nesse primeiro tique aqui, isso aqui é pouco. Vou deixar mais um. Nesse segundo aqui, não, acho que já tá bom. Aí ele pode trocar. Então ele vai subindo para verificar se tá tudo bem, basicamente. Então, com o temporizador agora, no boot, lembre que no boot eu falei que uma das primeiras coisas que se faz é preencher a tabela de trap. Depois de preencher a tabela de trap, nela também vai ter um endereço para, ou seja, toda vez que o temporizador rodar, chame essa função aqui que está nesse endereço, certo? Então, nessa hora a tabela está preenchida, o hardware já sabe qual é a função que vai ser chamada quando rolar um timer. Beleza, agora o kernel, e é privilegiadíssimo isso, ele vai inicializar o timer. Fala, olha, de tantos em tantos milissegundos, ou microsegundos, ou nanosegundos, você vai dar essa interrupção. Tá? Quem define o tempo do timer é o SO. Então cada SO pode ter um número diferente. Né? Definido isso, o timer inicia e tanto nesses intervalos o SO entra, basicamente. Tá? Por que isso é importante? Porque toda vez que tem uma interrupção de timer, o hardware tem aquele. Lembra que eu falei na aula passada? Ele pega os registradores e salva no kernel stack imediatamente e chama o SO. Tá? Lembrando, tem um kernel stack para cada processador. Então ele pega o registrador desse processador, salva e dá um jump pro SO. Aí o SO vê, não, tá tudo bem, ele dá o jump de volta. Só isso. O SO vê, não, eu quero trocar esse processo, aí ele chama a função de troca de contexto. Tá? Uma coisa interessante sobre o timer é que ele é uma definição de... é política. Tá? Então, se eu faço o timer muito curto, o que vai acontecer? Vai ter muitas interrupções no programa. Quanto mais curto o timer, então vamos dizer, tem esse tempo aqui. Olha, saiu quase reto. Se meu timer é longo, demora muito para o SO checar se o programa está na hora de sair ou não. O que significa isso? Vai significar que vai dar uma impressão mais travosa no sistema. Porque quanto maior esse intervalo, mais demora para o SO poder verificar se está na hora de trocar ou não os processos. Em contrapartida, quanto mais curto esse tempo, provavelmente vai ficar mais, entre aspas, responsivo. Mas, ó, antes eu estava fazendo só uma interrupção aqui. Agora eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interrupções. Então, são 7 vezes que o programa para de rodar, se copia os registradores para o kernel stack e dá um jump para o SO trocando para o modo kernel. O SO faz lá um if para ver se está tudo bem, volta e desfaz todo esse processo. Isso gasta tempo. Não é muito tempo, mas já é um gasto de tempo. Quanto menor esse timer, mais vezes eu repito esse processo e eu estou desperdiçando o tempo de CPU. Então, é uma decisão delicada. Né? Como é que o cara faz isso? Faz testando. Né? Ele vai lá, gera uma versão do kernel com um timer longo. Ih, ficou ruim. Aí faz com timer curto. Ih, ficou ruim. Aí até achar um número bom. É basicamente isso. Isso é programação de sistema, gente. Não tem o que fazer. Gera uns gráficos legais e tal. E é isso. Então, ó. Vamos olhar só até aqui. No começo, primeira coisa que o SO faz no boot é inicializar a tabela de trap. Que é botar os endereços todos, ó, chamar de sistemas, e o endereço do cara que vai ser chamado toda vez que o timer acontecer. Fez o handler do timer, né? Eu posso acionar o interruptor, tá? Então, ó, por exemplo, interrompa a CPU depois de X milissegundos. E acabou. E ele vai, toda vez que passar X milissegundos, ele vai interromper o processo que está rodando e chamar esse cara para ver se está tudo bem. Assim que o timer roda, o controle voltou ao SO. Tá? Pode ser por causa do timer, pode ser por uma chamada de sistema, pode ser por qualquer outra coisa. Mas aconteceu. Então, vamos lembrar aqui no
Novamente, esse negócio sempre vai voltar e cada vez mais feio. Aqui os 3K. Parece uma cara, agora não parece mais. Yay. Preciso muito de um tablet. Pronto. Rodando. E bloqueado. Então, se um processo está rodando e, por exemplo, faz um reader, faz uma chamada de sistema. Cadê? Então ele sai de rodando para bloqueando. Faz um reader com a chamada de sistema. O SO entrou. E ele olhou, porra, esse cara vai ficar muito tempo parado. Eu tenho que pegar alguém aqui de pronto para botar aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar todas as informações desse cara que estão bloqueadas e salvar em algum lugar. E pegar as informações que estão no cara que está aqui pronto e botar no processador para ele poder rodar. Certo? Então, essa troca de processo a gente chama de troca de contexto. Esse é o mecanismo que a gente vai ver agora. O que é uma troca de contexto? É basicamente pegar as informações de um processo, salvar em algum lugar, pegar as informações de outro processo que já estão salvas e colocar no processador para ele voltar a rodar como se nada tivesse acontecido. Quem jogou emulador na vida já fez troca de contexto manualmente, que é chamado save state, né? Você salva o estado atual, o contexto atual do jogo, aí depois você pode carregar. Na prática, um save state ele é uma cópia do processador e da memória inteiras, tá? Por isso que ele é um estado. Tá? O contexto é um pouco menor. O contexto é só as informações pertinentes àquele processo, tá? Então, esse mecanismo de troca de contexto é o que é responsável por tirar um processo e colocar outro na CPU. Toda vez que eu tenho que tirar um processo, eu tenho que salvar esse contexto. Como a gente faz isso? Então aqui tem um exemplo... Ah, legal, tá dando pra ver. Simples do XV6, que é um SO simplesinho aqui. O que é a troca de contexto? Entre outras coisas, é sobre copiar o valor dos registradores. Então, ó, aqui eu estou copiando todos os registradores para esse endereço. Oh, caramba. Aqui. EAX, né? Então pode ver, eu estou usando EAX como vetor. Estou copiando aqui todos os registradores para ele. O que é carregar o contexto? Oh, diabo, eu tenho que olhar para cá. O que é carregar o contexto? Pegar o que está no EAX e carregar de volta. E é basicamente isso. Pego o ponteiro, carrego de volta e carrego todo mundo para os registradores. Então, a grosso modo, tem outras coisas também, como eu falei na aula anterior. Uma das partes importantes é pegar todos os registradores e copiar para a memória. Numa struct qualquer. Depois, eu pego uma outra struct dessa e copio de volta. Troquei o contexto. Então, ó, agora, até aqui em cima foi inicialização. Agora, aqui embaixo. Tá rodando o processo. Tá rodando, tá lá multiplicando matrizes, fazendo um negócio pesado, aí pô, rolou um timer. O que ele tem que, o que acontece quando acontece uma interrupção de timer? Como ela é um trap, primeira coisa, vai pegar os registradores e salvar no kernel stack, que é rápido porque é bem próximo da CPU. Tá lá, cada CPU tem o seu kernel stack, então pego meus registradores e salvo lá, apago eles, troco para modo kernel e faço o jump. Tá? Então, ó, ele sai do modo usuário, vai para o modo kernel e faz o jump para o cara que cuida da interrupção. Então, ó, vamos dizer que o handler de do timer olhou, pô, cara, esse processo A já rodou muito. Eu quero a minha política de escalonamento, que a gente vai ver na próxima aula, define que quem rodou essa quantidade tem que parar e rodar um outro cara. Então ele vai chamar uma função de troca. Opa, caramba. De troca de contexto. Switch. Tá? O que é uma troca de contexto? Ele vai pegar esses registradores do processo A, que estava rodando, e vai salvar na memória, uma struct lá. Vai pegar o processo, a struct de um outro processo e recuperar. E vai
botar esses registradores no kernel stack. Tá? Ou seja, vai botar na pilha do kernel. Então, o que é a pilha do kernel? É basicamente, toda vez que eu fizer um trap, eu boto os registradores aqui e vou para o SO. Quando ele voltar do trap, ele pega esse kernel stack e traz de volta pros registradores e tudo volta como estava antes, certo? Então, na prática, ó, eu pego da memória dos registradores e boto no kernel stack, em cima dos de A. E chamo return from trap. Então, ó, return from trap ele faz o quê? Restaura... Deixa eu ver, cadê? Restaura os registradores de B, que estão aqui no kernel stack agora, vai pro modo de usuário e dá um jump program counter de B. Ou seja, ele volta a rodar B exatamente de onde ele estava. E aí, o processo continua rodando de forma simples. Agora que ficou um pouco mais claro como funciona as trocas de contexto, pode nascer uma pergunta. Ok, isso daí você está falando de uma troca, né? Mas pode acontecer, especialmente se tiver várias CPUs, mas não necessariamente nem precisa, de, por exemplo, enquanto eu estou fazendo essas coisas aqui, chegou um pacote de rede, isso dá uma interrupção. Falou no microfone, isso dá uma interrupção. Um outro processo que está numa outra CPU fez uma chamada de sistema, isso também dá uma interrupção. Então, pode ser que eu tenha vários acontecimentos desses, vários traps ao mesmo tempo. Como fazer? Mais que isso, e se tiver uma interrupção de timer enquanto o SO está rodando? O SO está rodando e ele faz uma troca de contexto com ele mesmo para rodar outra função. Como faz? Tem duas saídas. E as duas são usadas em espaços diferentes do SO. Primeira, desativar interrupções. Acontece. Então, tem coisas que o SO faz, ele fala, não me interrompe enquanto eu estiver fazendo isso. Usando de novo as metáforas de crianças, se interromper vai pegar porrada. Né? Que é o que? O SO fala, olha, agora eu estou aqui no meu momento e vou fazer tudo. Isso geralmente é para coisas importantes que ele quer terminar o mais rápido possível. Ah, professor, isso não acontece. Acontece. Quer um exemplo do que acontece? Uma interrupção que se perde fácil, porque ela tem prioridade baixa, etc. Mouse. Qualquer problema de hardware que você fizer no computador, o ponteiro do mouse começa a travar. Não é verdade? Principalmente no Windows, né? Que o Windows ele é um pouco pior nisso. Tanto que, o que é o normal? Para você ver se seu computador está travado ou não, o que você faz? Dá uma mexida no mouse. Por quê? Porque se tiver alguma coisa que está deixando lento, o processo do mouse não está conseguindo, o processo que desenha o mouse não está entrando a tempo, ele salta de um ponto para o outro, tá? Então, acontece bastante desativar interrupções. Outra forma, e é uma forma que se usa para todas as outras coisas no SEO, é usar travas. Travas, semáforos e outras ferramentas de concorrência, que são terríveis. A gente vai ter uma AE só sobre concorrência, meu irmão, vocês vão penar. Né? Não, mentira, vai ser fácil. Mas o SEO, por isso, inclusive, que a gente estuda concorrência nessa disciplina. Por quê? Porque é uma parte importante do sistema operacional, a gente vai ter vários processos rodando ao mesmo tempo, um monte de hardware. Como fazer isso tudo ao mesmo tempo sem gerar o caos? Tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. Para finalizar, uma coisa que é importante vocês levarem a sério, deixa eu ver se eu consigo... Opa, peraí. Então, sair da frente. Legal. Sobre sistemas, isso é uma coisa que parece ruim, mas é uma realidade. Nos sistemas cooperativos, uma solução simples, toda vez que dava loop infinito ou qualquer coisa assim, entrou um processo, ele não está devolvendo o processador, reinicia a máquina, mete o dedão lá no reset. Né? Isso parece que é uma gambiarrazinha safada, né? Mas na prática, quem trabalha com sistemas sabe que sistemas, quanto maior o sistema de software, mais loucura vai acontecendo. Mas o imponderável, vamos dizer, qualquer software que está rodando aí há 2, 3 semanas, eventualmente ele vai acumulando lixo. Seja na forma de memória vazando, seja na forma de variáveis que têm valores que elas não deviam ter e faltava um if em algum lugar, um arquivo que você abriu, mas não fez o if do fopen. Então, sistemas eventualmente vão ficar complicados.
Então, geralmente, reiniciar pode ser uma boa estratégia para o teu sistema ter mais robustez. Por quê? Porque quando você reinicia um sistema, você está voltando ele para um estado conhecido. Ou seja, você está voltando esse sistema para um estado onde as variáveis estão todas iniciando, etc. Mesmo porque, quando é esses erros, que sei lá, são 4 dias rodando antes de dar o erro, como é que você debuga um negócio desse? Não é trivial, né? Então, sistemas muito grandes, tradicionalmente, eles pegam e reiniciam pedaços deles. Quando eu era aluno, acho que de doutorado, a gente fez um coletor para a internet, que era em Python até. Ele tinha lá uma lista. Era em Python ou era em C? Acho que era em C, na verdade. Tinha uma lista de URLs, né? E tinha vários robozinhos. Cada robozinho pegava uma URL dessa, um crawler, né, um spider, baixava, lia todos os links que estavam nessa página que ele baixou e bota de volta na lista, né, os que são novos. E assim vai. Então tem lá centenas de robozinhos. A gente matava robô de tempos em tempos, sei lá, umas 2 vezes por dia, a gente matava todos os robôs e começava de novo. Ah, professor, por quê? Porque quando você trabalha com dado real, cara, é um imponderável, com internet principalmente, né? Vou dar um exemplo simples. Esse negócio de ler a URL, a gente tinha um bug com uma página específica que ela abria um link, href, e tinha 2 MB de texto para baixo. 2 MB é 2 milhões. O nosso vetor de string, era em C, né? É um vetor de char, não tinha 2 milhões de caracteres porque a gente não tinha pensado nisso, né? Então vinha essa página, matava o robô na hora, né? Então, o que a gente fazia? A gente já contava que esses robôs iam travar. E de tempos em tempos a gente reiniciava, tá? Além disso, quando você tem recursos que estão parados, vazios, não sei o que, ou vazamento de memória, isso tudo também é limpo com um arquivo que você abriu e esqueceu de fechar. Né? Lembre que eu falei na aula passada que tem um limite de arquivos abertos no sistema, né? Então, sistemas complexos, sei lá, SGBD, né? O sistema de banco de dados, o Oracle, ele reinicia subsistema o tempo todo, você nem percebe. Ah, eu vou pegar aqui o processador de consultas, deixa eu reiniciar ele aqui rapidinho, que ele tá meio cagado. Isso é normal. Infelizmente, parece gambiarra, e é gambiarra, mas ao mesmo tempo é uma forma de tu garantir que as coisas vão rodar a contento. Então, para finalizar, os conceitos que a gente viu. Deixa eu sair da frente. Os conceitos que a gente viu hoje. Execução direta limitada. Os programas usam a CPU, ou seja, o programa está rodando a CPU sozinho, com acesso total à CPU, só que ele roda no modo que limita as instruções que ele pode fazer. Então, qualquer instrução que não seja de modo usuário, se ele fizer, o SO vem e pode matar ele. Certo? Já o SO, ele age, não sempre, mas ele é permitido a ele agir em modo kernel. E no modo kernel vale tudo. Você pode acessar qualquer posição de memória. Inclusive, o SO, uma vulnerabilidade do SO pode fazer, por exemplo, o cara ler dados sigilosos seus. Inclusive, coisa que governos fazem, né? Você pega uma vulnerabilidade e explora ela para pegar segredos, etc. Né? Então, modo kernel vale tudo. E se entra em modo kernel, geralmente quando tem chamada de sistemas ou interrupções, incluindo aí o temporizador, que é o que garante que o SO sempre vai entrar. E por último, troca de contexto é o processo de salvar os dados de um processo. É o processo de salvar os dados. Esse algoritmo de pegar os dados de um processo, salvar em algum lugar e pegar um outro contexto que já tinha sido salvo anteriormente e colocar para rodar na CPU como se nada tivesse acontecido. Certo? Então, esses foram os conceitos de hoje. Pessoal, vai ter uma atividadezinha no Colab Web logo logo. Atividade simples, não vai levar mais do que 1 hora da vida de vocês. É atividade importante para contar a presença, tá bom?
Quinta-feira vai ser a nossa primeira aula de escalonamento, então não percam. Obrigado, valeu.